Ao viver a jornada da vida, cada passo ele é enriquecido e fortalecido pela constante busca por uma inspiração divina, aquela centelha que, ao se manifestar nos momentos mais singelos ou nos desafios mais complexos, conduz a alma a um estado de conexão com a essência divina, oferecendo clareza e propósito em cada escolha e decisão tomada. Um caminho seguro para você interpretar se está sendo cristão ou não, se está vivendo a essência da espiritualidade cristã, é você se perguntar: eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amo a mim mesmo? Pronto. Eu sei que nós temos muitos escritos, você tem a Bíblia, que é um livro extenso, muitas regras, aliás, muitas regras do Antigo Testamento, que foram reinterpretadas por Jesus e que, lamentavelmente, às vezes nós encontramos cristãos nos dias de hoje querendo ressuscitar as leis do Antigo Testamento que Jesus, de alguma forma, já superou. Claro, intencionados, querendo, de alguma forma, encontrar na Sagrada Escritura um fundamento para seus ódios, para suas intolerâncias, está lá. Aliás, o Padre Léo, o sábio Padre Léo, dizia muito isso. Na Bíblia você encontra textos que justifiquem até o assassinato. Se você quiser assassinar alguém e dizer que estava na Bíblia, está lá, você encontra textos para isso. Então nós, muitas vezes, ficamos perdidos sem um entendimento claro do que significa hoje, se eu quiser dizer ao mundo que eu sou cristão. Terá de amar a Deus acima de todas as coisas. Nossa. Coisas são essas. Tudo. Não tem exceção. Sua casa, seu dinheiro, sua família. Ser responsável. Depois eu vou dizer por que é responsável. Que eu sei que muita gente, irresponsavelmente, em nome de uma missão, largou a família para segundo plano e foi viver as coisas da igreja. Isso acontece muito. É numa outra dimensão. Não é largar a responsabilidade de cuidar da família e ficar mais lá enfiado dentro da igreja do que cuidando das coisas de casa. Não é isso. É aqui dentro que a coisa acontece. Amar a Deus acima do emprego que a gente tem, do sucesso que a gente faz, da carreira que a gente construiu. Mas isso parece muito teórico e difícil, não é não? Você tem como valorizar a sua carreira, por exemplo, o sucesso que você faz, colocando Deus acima de tudo isso. É só compreender que tudo isso que você alcançou não foi por méritos somente seus. Quem lhe deu essa capacidade? Você desenvolveu as capacidades, mas quem lhe deu na origem? Recebeu dos seus pais. Quem deu a seus pais? E aí você chega numa eterna busca deste Deus que nos sustenta em tudo. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas significa você firmar dentro de você a consciência de que tudo que você faz de maravilhoso, de impecável, do ponto de vista humano, aquele momento em que a sua humanidade esteve absolutamente livre de tudo que é mesquinho em você, isso é dom de Deus. Isso é Deus plenamente manifestado em nós. Então a pessoa que canta maravilhosamente bem, ela canta sabendo que aquele canto, que aquela capacidade de cantar, muito embora tenha sido desenvolvido por meio de aulas e esforços, é um dom divino que ela carrega.
Isso nos coloca numa humildade, numa simplicidade, inclusive na lida com as pessoas. Quem tem essa consciência dificilmente se reveste de prepotência e de arrogância. Porque sabe que toda a grandeza que ela pôde alcançar como pessoa tem a sua raiz, tem a sua origem em Deus. É Deus quem me sustenta, é Deus quem me dá os dons. Então eu amo a Deus acima de todas as coisas assim, consciente que até no momento, como dizia Santo Agostinho, falava isso de maneira linda, simples e sofisticada ao mesmo tempo. Quando o coração humano se sente com capacidade de reconhecer o erro que cometeu, ele já está sob o influxo da graça divina. Até para você reconhecer que errou, Deus tem que ter dado um movimento inicial. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de reconhecer o meu erro. Eu não reconheço o meu erro por quê? Meu orgulho me comanda, eu tenho dificuldade de reconhecer que sou frágil. Então, quando eu sou capaz de reconhecer que errei, é porque a divindade que me habita está me comandando. Então Deus está acima de todas as coisas. Eu tenho consciência de que tudo aquilo que a minha inteligência me proporciona só é possível porque Deus me deu a inteligência. Então você coloca Deus antes de todas as situações. Não é que você seja uma marionete que Ele comanda. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem inclusive livre-arbítrio para decidir se vai desenvolver suas capacidades ou não. Essa semana eu pensei muito sobre isso. Inclusive fiz um post aqui no Instagram. Eu refleti sobre as potencialidades, o potencial que existe no meu corpo, o potencial que existe na minha mente, que eu posso desenvolver ou não. Observe uma criança. A criança é naturalmente elástica. A criança não tem dificuldade com as articulações, a não ser que ela tenha uma doença. Se ela é saudável, ela tem habilidades, ela tem facilidade de movimentos. Mas à medida em que a gente vai vivendo, se a gente não estimula o potencial do corpo, esse potencial vai ficando adormecido. Eu posso muitas vezes ter uma conduta em que eu não tenho tempo para o cuidado do corpo. A minha falta de cuidado com o corpo vai fazer com que ele engorde, com que ele acumule gorduras dentro das artérias, que ele vá perdendo a flexibilidade. Eu estou neste momento da minha vida, vou confessar para vocês, readquirindo a flexibilidade do meu corpo, que eu fui perdendo com o tempo, que eu fui perdendo com a rotina. Tente ficar de cócoras, sem segurar em nada, sem medo de errar. 90% das pessoas não conseguem mais, porque não é uma posição que nós fazemos mais. Nós fomos criando facilidades. O nosso carro, ele é adaptado para te dar muito conforto, para você usar menos os esforços. Só que isso tem um custo. Nós vamos perdendo flexibilidade, nós vamos ficando enrijecidos. E lamentavelmente, quando nós estamos enrijecidos, quando a nossa musculatura está enrijecida, as nossas articulações ficam mais propensas a serem lesionadas, a serem machucadas, porque nós não temos mais a flexibilidade do movimento. A musculatura, ela deveria ser forte e flexível. Há pessoas que só têm a musculatura forte. Criou boa base muscular, mas não desenvolveu flexibilidade. Há pessoas que têm boa flexibilidade, mas falta um pouco de massa muscular.
está com muito tecido adiposo. Eu não estou falando de estética, viu, gente? Não, você tem o direito de ser como você quiser e ficar confortável em você do jeito que você bem entender. Mas coloque um pouco de flexibilidade no seu corpo e você vai ver como ele agradece com menos dores. O descanso fica mais fácil, o trabalho fica mais fácil. A maioria de nós tem dor na lombar. Não pode agachar que já volta todo torto, todo... Tenta pegar uma coisa do tipo... Ai, travei! Levanta nunca mais. Por quê? O potencial do corpo, ele existe. Está escondido lá, mas muito escondido dentro de nós. Por isso que é bom você ter uma atividade física que exercite, que estimule força muscular e flexibilidade. A mente, a mesma coisa. Eu posso ter uma mente tranquila, serena, o potencial dela é este. Você não nasceu angustiado. Você não nasceu conflituado do ponto de vista mental. Se todas as suas necessidades foram satisfeitas na hora certa, você ficava lá, no bercinho, respirando corretamente. Chega um momento que a nossa ansiedade é tão grande que modifica até a nossa respiração. É impressionante como até o nosso corpo sofre as consequências de uma mente desordenada. Quanto mais em cima você respira, maior é a sua ansiedade. A respiração profunda, aquela que pega desde a base do seu abdômen, que vai subindo, até a sua cabeça. Essa é a respiração que tem um poder enorme de oxigenar tudo, inclusive os seus pensamentos. O potencial da mente está ali dentro, mas está adormecido. Eu recebi aqui um texto muito interessante que eu gostaria de ler para motivar uma reflexão nossa aqui. O texto chama-se Pai, começa o começo. Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia: Pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, aquele que é mais difícil, resistente, para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai faleceu há muito tempo e não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado para, pelo menos, começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes, ou então o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de tantas decisões e desafios que enfrentamos. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai, quando pedia para começar o começo, era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear, enfim, a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu pai me levaram a pedir a ajuda de Deus, meu Pai do céu, que nunca morre e está sempre ao meu lado.
Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e que seu amor é garantia de nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa, difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo. Não sei que tipo de dificuldades eu e você estamos enfrentando ou encontraremos pela frente na nossa vida. Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus para pedir sempre que for preciso: Meu Pai, começa o começo. Bonito, né? É verdade, você sabe que eu também muitas vezes pedi isso ao meu pai, que ele fizesse aquele primeiro rasgo, sobretudo a laranja também. A laranja era mais difícil de descascar, né? Ele fazia aquele miolinho, depois então eu começava. Eu gostava de ter essa autonomia, de aprender coisas que antes eu dependia de outras pessoas. Isso é o processo natural da vida, né? Amarrar os sapatos, por exemplo, são conquistas pequenas que representam muito na vida de uma criança. Eu me recordo que quando eu amarrei os meus sapatos sozinho pela primeira vez, aquilo foi uma comemoração, que eu fiz questão de mostrar para todo mundo que chegava. Desamarrava o sapato e amarrava de novo só para mostrar. Mas isso é importante demais no processo da nossa vida humana, a gente alcançar essas autonomias. É muito importante a gente aprender a fazer o que antes a gente não sabia fazer sozinho. Mas por outro lado, na vida espiritual a gente sempre vai precisar levar conosco essa convicção de que nós temos um Deus que nos ajuda sempre nos começos, também nos meios e nos fins, né? E isso, você sabe que isso é muito maduro, a gente alimentar essa fé, porque a gente foge daquela convicção de que Deus, Ele está na nossa vida para realizar, para fazer tudo por nós. Não. Acreditar, a partir dessa metáfora bonita da mexerica que precisa ser retirada ao primeiro pedaço da casca para depois a gente conseguir tirar tudo sozinho, é importante porque nós vamos professar uma fé madura que nos ensina que Deus não tem a obrigação de viver a nossa vida por nós, é responsabilidade nossa. Mas que Ele é a garantia amorosa de estar o tempo todo do nosso lado para nos sustentar no momento da dificuldade. Sabe, minha gente, a fé, ela funciona como esse amparo espiritual que nos ajuda a dar conta da vida, que nos ajuda a articular aquelas situações tão difíceis, porque a fé em Deus nos dá uma nova visão das coisas, não é? Deve ser muito difícil não crer em Deus e enfrentar problemas, por exemplo. A quem eu vou recorrer no momento da minha fragilidade? Não é? Claro, existem as situações humanas, mas o ser humano, ele tem sempre dentro do coração essa lacuna que o ser humano precisa sempre de ter alguém que é superior. Isso não é uma neurose, não. É bom você saber que alguém é maior que você. Isso para a criança é tão necessário, né? O meu pai cuida de mim, o meu pai é mais forte. Meu pai é muito mais forte do que eu. Quantas vezes a gente se orgulhava de dizer isso, né? Não era uma vergonha para a criança. Meu pai é muito mais forte. Então o reconhecimento da nossa fraqueza não era uma vergonha, porque existia uma satisfação em reconhecer que o pai era o poderoso da história. E que estar sob aquela proteção era um aconchego, era aconchegante. A fé faz a mesma coisa conosco. Eu luto o tempo todo pela minha autonomia humana, pela minha capacidade de resolver as minhas dificuldades, os meus problemas, mas em nenhum momento eu dispenso o amparo de saber que Deus está comigo. Que Deus me auxilia nos começos difíceis, que Deus me ampara nos momentos da minha luta, que Deus me ajuda a conduzir e a encaminhar as situações mais delicadas da minha vida.
Domingo agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que veio nos bastidores do acampamento. Eu já tinha conhecido o filho dela no aeroporto, por acaso. Ele estava com a esposa e ele me falou assim: Padre Fábio, estou muito emocionado de encontrar o senhor aqui, porque o senhor não sabe o quanto que o seu programa foi importante na vida da minha mãe, no momento em que nós precisávamos sepultar o nosso irmão. O meu irmão morreu num acidente muito trágico, e a minha mãe, no dia em que nós estávamos sepultando o meu irmão, o senhor estava no programa do Fausto, o programa da Rede Globo, fazendo um programa especial do Dia das Mães. Naquele dia o meu irmão havia sido sepultado. E as suas palavras naquele momento para minha mãe serviram de conforto e de um início de retomada daquele momento difícil para o início de uma cura que minha mãe está vivendo até o dia de hoje. E aí eu tive a alegria, eu falei para ele: então quando for a canção nova, faça questão de conhecer a sua mãe e leve para eu estar com ela. E essa senhora estava lá, muito rapidamente, porque os bastidores do acampamento são sempre muito cheios, né? E aí eu tive a oportunidade de abraçar aquela senhora e ela chorava. E eu também fiquei muito emocionado. E ela me dizia isso: Padre, como é duro perder um filho. Como é difícil a gente sepultar a carne da nossa carne. Essa inversão das coisas, né? E ela falava assim: mas eu tenho permanecido de pé, eu tenho dado conta, apesar do sofrimento terrível que eu vivo todos os dias, porque eu creio em Deus. Ali nessa hora, minha gente, a gente entende o significado dessa parábola. Eu preciso retirar a casca o tempo todo. Eu preciso resolver os problemas. Eu preciso encaminhar os meus lutos. Você também. Mas quando nós temos essa convicção de que Deus está conosco, o coração fica melhor. O peso da vida fica aliviado. A vida continua sendo difícil, mas a fé em Deus nos fornece um arsenal. Ela nos oferece um instrumental que nos ajuda em muito a dar conta de tudo isso. Por isso que eu dizia, e volto a dizer, e nunca vou me cansar: crer em Deus é uma atitude de inteligência. Crer em Deus é razoável, porque toda vez que eu estou diante de alguém que me é superior, eu me sinto amparado por aquilo que é frágil em mim. Ah, então Deus é a invenção da nossa cabeça. Não. Deus se utiliza dessa condição humana, desse detalhe da condição humana, para poder manifestar-se. A grandeza de Deus é explicada assim, na sua capacidade de ser conosco, de sentir as mesmas dores que nós sentimos, de amar com os mesmos sentimentos, não é? De passar pela nossa história a partir dos significados que são próprios da nossa vida. E eu tenho visto em tantos lugares do mundo essa ação de Deus, segurando, levantando, dando sustento ao coração que está fragilizado. Se acontece com os outros, pode acontecer conosco também, não é verdade? E é por isso que a gente precisa crescer na fé. Porque quanto mais a gente cresce na fé, maior é a nossa possibilidade de enfrentar as dificuldades com determinação, com segurança. Maior é a nossa capacidade de adentrar os territórios da sabedoria, que são tão difíceis de serem conquistados. Eu costumo dizer que os territórios da inteligência não são difíceis de serem conquistados. Basta um exercício mental, escola, estudo, dedicação, e você vai desenvolvendo a sua inteligência naturalmente. Agora, os territórios da sabedoria
esses são mais dolorosos de serem alcançados. É por isso que a gente entende que às vezes a gente encontra pessoas muito inteligentes, mas pouco sábias. E às vezes você encontra gente pouco inteligente, sem muita instrução, não teve muita oportunidade de desenvolver a sua cognitude, né? As suas aptidões cognitivas, de inteligência, de lógica. Mas aí você encontra um pensamento tão sábio, simples, mas tão sábio. Aí você olha para aquela pessoa e ela enfrenta a vida com tanta sabedoria, com tanta simplicidade. E sabedoria e fé são dois braços de um mesmo corpo. Onde existe sabedoria, existe fé. Onde existe fé, existe a sabedoria. Sabedoria como este elemento que amplia a visão que temos das realidades. Então eu olho para o sepultamento do meu filho e eu não vejo só desesperança. Eu vejo ali também a ressurreição. Eu vejo ali também a possibilidade de viver melhor a partir daquela perda. Ao perder, eu descubro um novo jeito de olhar para aquilo que eu ainda tenho, para aqueles que estão ao meu redor. E quem sabe, por causa da dor que eu sinto, pelo filho que eu perdi, eu tenha condições de amar os filhos que me restaram, a família que ainda está comigo. É uma sabedoria que nós precisamos atingir. É um resultado de fé que nós precisamos querer conquistar o tempo todo. Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto. E ela já era bem idosa. Ela estava acompanhada do filho. E ela tocou no meu ombro assim. E com muita serenidade ela me disse: outro dia, eu ouvindo um programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim que passou a minha vida inteira me acorrentando, mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta, Padre Fábio, mas eu sei que naquele dia, a reflexão que o Senhor fazia iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão. E eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro. Eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Então quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros,
elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então, se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. E isso é muito interessante, porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão. Eu sou suportável? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. Eu particularmente costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo. Pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso sim rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. Você sabe que uma vez, diante de uma dificuldade que eu estava tendo, um momento que eu estava vivendo difícil na vida, eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim. E nada pode ser pior do que isso. Uma coisa é a sua equipe ter respeito por você. Outra coisa é ela ter medo de você. Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem, que você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber o nome dele. Eu quero participar. Eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom? Mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza?
Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo, vai ficando abatido, é isso. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Que é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. E esse é o primeiro benefício da conversão. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus... Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Eu não preciso esperar morrer para viver a ressurreição. Você não precisa esperar a morte para você experimentar a ressurreição. A ressurreição, a eternidade, nós já começamos a construir agora. O Padre Zezinho fala de um jeito muito bonito numa música dele, em que tem um momento da letra que ele fala assim: e a gente vai ressuscitando, e a vida vai ficando eterna, mostrando que este destino final da humanidade, que é a ressurreição, já se aplica agora, no momento que você consegue vencer as suas mazelas, quando você consegue vencer o Adão que existe dentro de você, a Eva que existe dentro de você, aquela fraqueza, aquele momento de fragilidade que você é puxado para baixo. Você já parou para observar o quanto que na vida, às vezes, nós somos puxados para baixo? E veja bem, que o chão, ele é a experiência que nos lembra Adão. E o céu é a experiência que nos lembra o Cristo. Mas esta experiência de unir céu e terra é que é bonita, a mística da vida cristã vive aí. Eu estou no chão, isso é, eu sou Adão, eu sou barro, o significado de Adão é este, né? Aquele que vem do barro, aquele que está no barro. Mas eu também sou o Cristo.
eu sou convidado a viver a dinâmica da superação, daquilo que é Adão em mim, mas daquilo que é Cristo também em mim. Pelo mistério da encarnação, eu sou convidado pelo batismo. E às vezes na vida nós somos puxados para baixo. Às vezes um telefonema que você recebe, uma palavra que você escuta, um desaforo que você recebe, uma coisa ruim que acontece na sua vida, um dissabor, uma traição, uma infidelidade. E pode observar que tudo isso que nos puxa para baixo é fruto do nosso pecado. Toda vez que nós agimos movidos pelo nosso pecado, nós machucamos alguém ou somos machucados. É impressionante o quanto que o pecado tem o poder de nos machucar e de nos puxar para baixo. Então veja bem, é a força de Adão dominando o que a gente é. Agora, quando a gente cuida, por exemplo, eu vou fazer um esforço para não dizer o que machuca o outro. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras. Eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo, às vezes, no momento da minha raiva. Eu sou muito assim, gente. Às vezes eu fico irritado com as coisas e eu falo o que eu não quero. Eu magoo as pessoas que eu amo. Mas no ímpeto de querer resolver as coisas. Veja bem, eu estou sendo domado por Adão. Agora, no momento em que eu demoro um pouquinho antes de falar o desaforo, no momento que eu demoro um pouquinho antes de fazer a calúnia, de falar a fofoca, o Cristo então vence em mim. Está vendo que a mística do cristianismo é isso? É a gente é a gente colocar os nossos passos nos passos de Jesus. É bem natural dentro de nós que a gente assuma a posição de Adão. Isso é, do homem fraco, da mulher fraca, daquele que não consegue, daquele que não sabe, daquele que não pode. Mas o nosso desafio é justamente a gente domar tudo aquilo que não nos joga para baixo. É a gente colocar um pouco de limite e de tirar um pouco do poder das coisas que nos jogam para baixo. Daquilo que nos joga no chão, daquilo que nos decepciona, daquilo que nos amargura, daquilo que nos deixa amargos. E quando a gente vive a dinâmica do ressuscitado, a gente começa a sentir que isso vai ficando mais leve dentro de nós. A gente vai ficando mais moderado, a gente vai ficando mais ponderado, a gente vai falando menos, a gente vai ser menos impulsivo. É fruto de milagre? Se você quiser chamar isso de milagre, então é milagre. Porque na verdade, a ação do Cristo em nós, ela é miraculosa o tempo todo. Mas ela é também esforço humano. A gente se humaniza cada vez que o Cristo vence dentro de nós. E por que é importante a gente crer que Jesus desceu à mansão dos mortos? É importante porque a gente sabe que ao descer à mansão dos mortos, toda a nossa realidade humana desce com ele. Mas não é para ficar ali, é para voltar glorificada. Então, aquilo que é meu, que me machuca, que me humilha, aquilo que me expõe frágil, eu deixo ser mergulhado no mistério do Cristo para que Ele me devolva aquilo, redimir. A palavra é essa, é redimir. E é tão bonito a gente pensar, minha gente, que o tempo todo nós passamos pela experiência de mergulhar as nossas misérias na mansão dos mortos. Isso não é uma teoria. Nós também precisamos mergulhar na mansão dos mortos, isso é, a gente precisa fazer morrer aquilo que é o nosso defeito, aquilo que é a nossa fragilidade que às vezes nos envergonha tanto. A fragilidade não tem como fazer mergulhar e tirar. Eu estou falando dos desdobramentos dela. Nós quebramos fácil. Mas não é pecado ser de cristal. É até uma virtude. Uma peça de cristal ela é preciosa. Mas você vai cuidar para que ela não quebre com facilidade. Então não se trata de rejeitar a fragilidade que está em mim, que está em você. Se trata apenas de cuidar bem dela. Cuidar da fragilidade que se tem é um jeito que tem de se humanizar, de trazer a vida do Cristo para nós, de vencer a perspectiva de Adão e de nós entrarmos na dinâmica do Cristo. Teilhard de Chardin chamava isso de maneira muito bonita de cristificação do universo, quando cada criatura descobre que ela é o Cristo. Pelo mistério da encarnação. Eu sou o Cristo, tu és o Cristo, ele é o Cristo, nós somos o Cristo. Você já imaginou que beleza?
Se nós pudéssemos sair pelas grandes cidades sem o medo do assalto, sem o medo do sequestro, sem o medo da violência. Por quê? Porque o mundo estaria cristificado. Todo mundo tem o mesmo sentimento de Cristo, todo mundo tem o mesmo pensamento do Cristo, todo mundo tem o mesmo comportamento do Cristo, isso é, só faz o bem. Não deseja o mal a ninguém, não fala o que não deve falar, não olha o que não pode olhar, enfim, vive uma vida de equilíbrio. Tanto é que lutar pelo mundo cristificado é lutar pela paz, não tem outro nome. Você já imaginou se dentro da sua casa todo mundo estivesse cristificado? Isto é, convertido ao Cristo? Se os sentimentos que prevalecessem nos corações fossem os sentimentos do Cristo, então a gente trabalharia, a gente não esperaria cair do céu, e agir com responsabilidade, nós não iríamos querer os vícios na nossa vida, nós não iríamos destruir o outro, nós não iríamos mentir para o outro, nós não iríamos enganar o outro, nós não iríamos roubar o outro. E aí, não tem casa que não vá viver em paz se todo mundo faz isso. O que quebra a nossa paz? Quando nós nos enganamos, quando nós mentimos, quando nós nos roubamos, quando nós tiramos a paz. Só que isso não é a atitude de Cristo, então falta cristificar a casa, falta cristificar a família, falta cristificar o comportamento. Agora, à medida em que nós vamos assumindo esse jeito de Jesus ser, você pode ter certeza, à medida que o Cristo vai vencendo em nós, a nossa casa vai se transformando em um lugar bonito, mais saudável, mais alegre, mais feliz, e naturalmente a gente vai ficando muito mais leve. Que às vezes os maiores problemas que nós temos não são nossos, mas são das pessoas que nós amamos e que estão do nosso lado. Acabam afetando a gente. Às vezes eu paro para pensar e chego a essa conclusão. Às vezes a gente quase não tem problema, os nossos problemas são os outros. Como é que eu vou ser feliz se as pessoas que eu amo não estão bem? Mas eu também não posso viver a vida delas. Aí se estabelece o limite, se estabelece o sofrimento. Eu não tenho como entrar no coração dela, viver por ela, falar por ela, fazer como é. Não. Então aí eu sofro por isso. Eu sofro porque eu não posso fazer o outro ser igual do jeito que eu quero. Agora, se o outro se compromete com Cristo, eu tenho que ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque Cristo vai fazer a obra dentro daquele coração do jeito que ele pode. Mas saber que o outro está se direcionando para o caminho do Cristo, então nos dá tranquilidade. Aí você vai saber que o seu filho não vai atrás das drogas, por quê? Ele está sendo orientado pela força de Jesus. Você vai saber que o seu filho pode até cair numa outra coisa, mas ele vai se preservar muito mais do que antes. Ele vai começar a pensar mais na qualidade da vida dele do que antes. Por quê? Coração convertido é coração que se ama, é coração que se respeita. Coração cristificado é aquele que não quer permitir que o Adão prevaleça. E aí, minha gente, a gente descobre que religião só pode fazer bem à medida em que ela é bem aplicada. À medida em que nós descobrimos que o seguimento de Jesus nos faz homens e mulheres bem melhores. Então, não perca tempo. Cristifica seu coração, cristifica sua vida, seu comportamento, sua mente, sua casa, e quem sabe você vai cristificando as outras pessoas que estão do seu lado pela força do seu testemunho. O processo é isso. É tudo aquilo que está alinhavado, que tem coerência, que tem argumentos, e que depois, quando você olha para ele, é um todo. Não é apenas um detalhe, não, é um todo. O processo, ele vai observar todas as fases daquilo que está sendo analisado. E na nossa vida, minha gente, se nós não tivermos a sabedoria necessária, nós vamos viver a vida sempre esquecendo de que ela é processual, querendo apenas o resultado das coisas. E não é assim. Se eu não me alegrar no processo, a felicidade não será possível para mim. Jung, que foi um grande seguidor de Freud, que depois criou uma forma muito única de ver a psique humana, ele dizia justamente que o ser humano ele fica vivo à medida em que ele é alimentado por um desejo. Se a gente não deseja,
Se a gente para de desejar, a gente aos poucos vai morrendo. Sim, porque para ele o desejo é um elan vital que nos mantém vivos. É aquele movimento interior que faz com que a gente tenha disposição de acordar todos os dias, de ir trabalhar, de ir viver, de fazer o que a gente precisa fazer, porque um desejo nos alimenta. Jung dizia que quando nós vivemos a satisfação do desejo, pode haver até uma certa frustração. Aí a gente vai descobrir que o melhor do desejo era construí-lo, e nem tanto a sua realização. É daí que nasce aquele ditado popular que o melhor da festa é esperar por ela. Sim, a experiência de você cultivar um desejo, e você pode chamar de outra coisa, pode falar de outra forma isso. Viktor Frankl chamava de sentido da vida. Quando você mantém vivo o sentido das coisas, da existência, daquilo que te faz ser quem você é, você começa a saborear o processo, que não é só um resultado do sentido da vida, não. O sentido da vida pode até me levar a alguns resultados, mas nem sempre eu tenho resultados daquilo que eu faço. Mas eu preciso descobrir uma satisfação ali naquilo que eu faço. É o preparar. É igual o significado da palavra esperança. A esperança não é um conceito estagnado, pronto. Não, porque eu espero, eu digo, eu estou esperando. Mas significa que enquanto eu estou esperando, eu estou construindo aquilo que eu espero. Também aí você tem uma dimensão processual. Você não está de mãos cruzadas, braços cruzados, esperando por aquilo que você quer que aconteça. É por isso que na esperança cristã é uma esperança operante. Um conceito que a gente pega de um filósofo não, teólogo, protestante inclusive, Moltmann, dizia de maneira sofisticada que a esperança cristã ela é operante. Isto é, eu opero enquanto espero. Eu faço, eu construo aquilo que eu estou esperando. Essa é a esperança cristã em relação à eternidade. Às vezes muitas pessoas têm uma certa ansiedade, em relação à eternidade. E eu compreendo, nós que somos ocidentais, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a eternidade, porque nós ocidentais somos muito racionais. Na semana passada eu falava da monja Regina, que é uma hinduísta. E chegou um momento de algumas explicações que ela estava nos dando, e eu percebi que ela ia ficando assim, sem graça diante de nós, e aí ela parava e falava, mas isso não dá para explicar. Sim, porque embora ela seja ocidental, ela está vivendo uma religião que tem uma filosofia oriental muito baseada numa capacidade que eles têm de não precisar perguntar racionalmente sobre tudo. Eles convivem bem com a pergunta. Eles não têm tanta necessidade da resposta. E às vezes a fé parece até ingênua. Mas nós que somos ocidentais, com essa necessidade de racionalizar tudo, nós muitas vezes olhamos para a eternidade e queremos entendê-la. E às vezes eu, como padre, vivo o constrangimento de ter de falar sobre isso de forma racional, quando na verdade a eternidade não cabe nos nossos conceitos racionais. Aí a pessoa me pergunta, padre, como é que é depois que a gente morre? Primeiro, eu não morri também, não sei, estou na mesma situação que você. Aí a minha fé, eu como cristão, eu sou levado a acreditar que a eternidade será o meu encontro definitivo com Deus. Isso pode significar tanta coisa, mas não dá para racionalizar isso. Porque se eu tentar racionalizar, há pessoas que têm necessidade de imaginar o céu igual uma cidade. Com ruas, com casas, onde moram os melhores, onde moram os piores.
Há pessoas que têm necessidade imensa de pensar o céu como se fosse um lugar igual aqui. Sim, se eu estou falando de eternidade, naturalmente eu preciso esquecer o tempo e o espaço, que são categorias humanas, terrenas. O tempo, esse que a gente olha no relógio. O espaço, essa localização, onde fica essa casa, onde fica a outra casa, onde está essa cidade. Você pega um mapa e você identifica as cidades, os países, os estados. Bem, se eu quiser compreender a eternidade a partir dos conceitos racionais e daquilo que racionalmente eu posso falar, eu vou ficar com uma visão muito mesquinha da eternidade. É por isso que Moltmann dizia que o conceito de esperança é a forma mais justa e honesta que nós temos de pensar a eternidade. A partir dele, eu espero. Mas o que eu espero? Não sei. Será uma surpresa. Mas enquanto eu espero, eu preparo. Porque a esperança é operante. Tá, mas como é que eu preparo? Vivendo bem. É vivendo bem que nós preparamos a eternidade. Pare de ficar com essa ansiedade, de ficar querendo saber como será depois da morte. Ocupe-se da vida. É a única maneira que você tem de preparar a morte. É a maneira mais justa, mais honesta que você tem de olhar para a sua eternidade, para aquilo que lhe espera. É vivendo bem o momento presente. Por isso que nós não podemos compreender uma religião que nos faz ter desprezo pelo tempo e pelo espaço. Durante muito tempo, vigoraram algumas espiritualidades que ensinavam as pessoas a ter desprezo pelo mundo. Não faz sentido, minha gente. O mundo a que Jesus se referia, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, essa expressão de Jesus para os seus apóstolos não era para que eles desprezassem as coisas do mundo, não, era para que eles soubessem que este mundo é passageiro, essa casa é passageira, este piano é passageiro, este material que nós estamos usando para fazer esse programa chegar até você é passageiro, essa televisão que você está tendo aí diante de você, por onde nós entramos, por onde nós passamos, é passageira. O dinheiro é passageiro, o sucesso é passageiro. Aí Jesus está ensinando que há uma maneira interessante de lidar com o tempo e com o espaço. Tá bom, eu tenho, mas eu não vou me apegar àquilo que tenho, porque tudo isso passa. É igual o apego às pessoas. Eu sei que é muito difícil a gente perder alguém, mas o nosso excesso de sofrimento na perda está justamente em não aprendizado. Nós não aprendemos que as pessoas também serão passageiras na nossa vida. A gente pode até saber, mas a gente não aprendeu. É igual a música. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Sim, tem muita coisa que nós sabemos de cor, mas ainda não aprendemos. Pode ser que se a gente tivesse sido educados desde pequenos a compreender a morte como um processo natural na nossa vida, nós teríamos menos dificuldade no momento em que ela acontecesse ao nosso lado. Mas às vezes a falta de espiritualidade, a falta de vida interior, nos faz a gente ficar apegados demais à matéria e às pessoas. Pois é. São as nossas dificuldades porque somos ocidentais. Somos apegados demais ao tempo, ao espaço e queremos compreender a eternidade a partir do limite que nós temos. Eu, como professor de escatologia, eu tinha que falar tudo aquilo que a igreja diz sobre céu, inferno, purgatório. Mas eu tinha um desafio a mais, que não era apenas deixar os meus alunos reproduzirem o que a igreja ensina sobre isso. Porque às vezes a catequese, ela pode ser mais uma vez um reforço
deste excesso de materialidade. Então, a pregação, ela chega até mim, falando do céu, falando da eternidade, e ela pode me sugerir novamente um reforço de que é material. O céu é material, o céu é localizado, o céu está no tempo e no espaço. Então o meu desafio como professor era que nós soubéssemos falar a linguagem sem ficarmos presos a ela. Eu recebi aqui um texto muito interessante que eu gostaria de ler para motivar uma reflexão nossa aqui. O texto chama-se Pai, começa o começo. Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia: Pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, aquele que é mais difícil, resistente, para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai faleceu há muito tempo e não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado para, pelo menos, começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes, ou então o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de tantas decisões e desafios que enfrentamos. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai, quando pedia para começar o começo, era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear, enfim, a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu pai me levaram a pedir a ajuda de Deus, meu Pai do céu, que nunca morre e está sempre ao meu lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e que seu amor é garantia de nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa, difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo. Não sei que tipo de dificuldades eu e você estamos enfrentando ou encontraremos pela frente na nossa vida. Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus para pedir sempre que for preciso: Meu Pai, começa o começo. Bonito, né? É verdade, você sabe que eu também muitas vezes pedi isso ao meu pai, que ele fizesse aquele primeiro rasgo, sobretudo a laranja também. A laranja era mais difícil de descascar, né? Ele fazia aquele miolinho, depois então eu começava. Eu gostava de ter essa autonomia, de aprender coisas que antes eu dependia de outras pessoas. Isso é o processo natural da vida, né? Amarrar os sapatos, por exemplo, são conquistas pequenas que representam muito na vida de uma criança. Eu me recordo que quando eu amarrei os meus sapatos sozinho pela primeira vez, aquilo foi uma comemoração, que eu fiz questão de mostrar para todo mundo que chegava. Desamarrava o sapato e amarrava de novo só para mostrar. Mas isso é importante demais no processo da nossa vida humana, a gente alcançar essas autonomias. É muito importante a gente aprender a fazer o que antes a gente não sabia fazer sozinho. Mas por outro lado, na vida espiritual, a gente sempre vai precisar levar conosco essa convicção
que nós temos um Deus que nos ajuda sempre nos começos, também nos meios e nos fins, né? E isso, você sabe que isso é muito maduro, a gente alimentar essa fé, porque a gente foge daquela convicção de que Deus, Ele está na nossa vida para realizar, para fazer tudo por nós. Não. Acreditar, a partir dessa metáfora bonita da mexerica que precisa ser retirada o primeiro pedaço da casca para depois a gente conseguir tirar tudo sozinho, é importante porque nós vamos professar uma fé madura que nos ensina que Deus não tem a obrigação de viver a nossa vida por nós, é responsabilidade nossa. Mas que Ele é a garantia amorosa de estar o tempo todo do nosso lado para nos sustentar no momento da dificuldade. Sabe, minha gente, a fé, ela funciona como esse amparo espiritual que nos ajuda a dar conta da vida, que nos ajuda a articular aquelas situações tão difíceis, porque a fé em Deus nos dá uma nova visão das coisas, não é? Deve ser muito difícil não crer em Deus e enfrentar problemas, por exemplo. A quem eu vou recorrer no momento da minha fragilidade? Não é? Claro, existem as situações humanas, mas o ser humano, ele tem sempre dentro do coração essa lacuna que o ser humano precisa sempre de ter alguém que é superior. Isso não é uma neurose, não. É bom você saber que alguém é maior que você. Isso para a criança é tão necessário, né? O meu pai cuida de mim, o meu pai é mais forte. Meu pai é muito mais forte do que eu. Quantas vezes a gente se orgulhava de dizer isso, né? Não era uma vergonha para a criança. Meu pai é muito mais forte. Então o reconhecimento da nossa fraqueza não era uma vergonha, porque existia uma satisfação em reconhecer que o pai era o poderoso da história. E que estar sob aquela proteção era um aconchego, era aconchegante. A fé faz a mesma coisa conosco. Eu luto o tempo todo pela minha autonomia humana, pela minha capacidade de resolver as minhas dificuldades, os meus problemas, mas em nenhum momento eu dispenso o amparo de saber que Deus está comigo. Que Deus me auxilia nos começos difíceis, que Deus me ampara nos momentos da minha luta, que Deus me ajuda a conduzir e a encaminhar as situações mais delicadas da minha vida. Domingo agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que veio nos bastidores do acampamento. Eu já tinha conhecido o filho dela no aeroporto por acaso. Ele estava com a esposa e ele me falou assim: Padre Fábio, estou muito emocionado de encontrar o senhor aqui, porque o senhor não sabe o quanto que o seu programa foi importante na vida da minha mãe, no momento em que nós precisávamos sepultar o nosso irmão. O meu irmão morreu num acidente muito trágico, e a minha mãe, no dia em que nós estávamos sepultando o meu irmão, o senhor estava no programa do Fausto, o programa da Rede Globo, fazendo um programa especial do Dia das Mães. Naquele dia o meu irmão havia sido sepultado. E as suas palavras naquele momento para minha mãe serviram de conforto e de um início de retomada daquele momento difícil para o início de uma cura que minha mãe está vivendo até o dia de hoje. E aí eu tive a alegria, eu falei para ele: então quando for a canção nova, faça questão de conhecer a sua mãe e leve para eu estar com ela. E essa senhora estava lá, muito rapidamente, porque os bastidores do acampamento são sempre muito cheios, né? E aí eu tive a oportunidade de abraçar aquela senhora e ela chorava. E eu também fiquei muito emocionado. E ela me dizia isso: Padre, como é duro perder um filho. Como é difícil a gente sepultar a carne da nossa carne. Essa inversão das coisas, né? E ela falava assim: mas eu tenho permanecido de pé, eu tenho dado conta, apesar do sofrimento terrível que eu vivo todos os dias,
porque eu creio em Deus. Ali nessa hora, minha gente, a gente entende o significado dessa parábola. Eu preciso retirar a casca o tempo todo. Eu preciso resolver os problemas. Eu preciso encaminhar os meus lutos. Você também. Mas quando nós temos essa convicção de que Deus está conosco, o coração fica melhor. O peso da vida fica aliviado. A vida continua sendo difícil, mas a fé em Deus nos fornece um arsenal. Ela nos oferece um instrumental que nos ajuda em muito a dar conta de tudo isso. Por isso que eu dizia, e volto a dizer, e nunca vou me cansar, crer em Deus é uma atitude de inteligência. Crer em Deus é razoável, porque toda vez que eu estou diante de alguém que me é superior, eu me sinto amparado por aquilo que é frágil em mim. Ah, então Deus é a invenção da nossa cabeça. Não. Deus se utiliza dessa condição humana, desse detalhe da condição humana, para poder manifestar-se. A grandeza de Deus é explicada assim, na sua capacidade de ser conosco, de sentir as mesmas dores que nós sentimos, de amar com os mesmos sentimentos, não é? De passar pela nossa história a partir dos significados que são próprios da nossa vida. E eu tenho visto em tantos lugares do mundo essa ação de Deus, segurando, levantando, dando sustento ao coração que está fragilizado. Se acontece com os outros, pode acontecer conosco também, não é verdade? E é por isso que a gente precisa crescer na fé. Porque quanto mais a gente cresce na fé, maior é a nossa possibilidade de enfrentar as dificuldades com determinação, com segurança. Maior é a nossa capacidade de adentrar os territórios da sabedoria, que são tão difíceis de serem conquistados. Eu costumo dizer que os territórios da inteligência não são difíceis de serem conquistados. Basta um exercício mental, escola, estudo, dedicação, e você vai desenvolvendo a sua inteligência naturalmente. Agora, os territórios da sabedoria, esses são mais dolorosos de serem alcançados. É por isso que a gente entende que às vezes a gente encontra pessoas muito inteligentes, mas pouco sábias. E às vezes você encontra gente pouco inteligente, sem muita instrução, não teve muita oportunidade de desenvolver a sua cognitude, né? As suas aptidões cognitivas, de inteligência, de reflexão, né? de lógica. Mas aí você encontra um pensamento tão sábio, simples, mas tão sábio. Aí você olha para aquela pessoa e ela enfrenta a vida com tanta sabedoria, com tanta simplicidade. E sabedoria e fé são dois braços de um mesmo corpo. Onde existe sabedoria, existe fé. Onde existe fé, existe a sabedoria. Sabedoria como este elemento que amplia a visão que temos das realidades. Então eu olho para o sepultamento do meu filho e eu não vejo só desesperança. Eu vejo ali também a ressurreição. Eu vejo ali também a possibilidade de viver melhor a partir daquela perda. Ao perder, eu descubro um novo jeito de olhar para aquilo que eu ainda tenho, para aqueles que estão ao meu redor. E quem sabe, por causa da dor que eu sinto, pelo filho que eu perdi, eu tenha condições de amar os filhos que me restaram, a família que ainda está comigo. É uma sabedoria que nós precisamos atingir. É um resultado de fé que nós precisamos querer conquistar.
É fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra. A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo. Uma resposta que ajude a edificar. Já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos ao outro a oportunidade de ser quem ele é. Quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, né? Eu naturalmente serei uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando
na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, né? A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. E volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus, para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por este reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso,
Se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Isso pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material do material que nós vamos alcançar. Não. Pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos. Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. E nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. Este espaço é dedicado a elevar a fé e a conexão com Deus. Ao se inscrever no nosso canal, você se junta a uma comunidade que busca fortalecer seus alicerces espirituais. Compartilhe nos comentários suas experiências, testemunhos e orações. Que cada interação seja uma expressão de amor e devoção.